Quero compartilhar com você alguns textos. Projeta por gentileza Gálatas 3, verso 6. Gálatas 3, 6. Abençoados com a bênção de Abraão. Eu já tenho compartilhado um princípio com você algumas semanas atrás. Eu quero compartilhar um outro hoje. Eu creio que você quer receber a bênção de Deus. Amém? Quantos querem receber a bênção de Deus? Esse amém é fraco. Você não quer receber bênção? Quer receber problema? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se sente bem aqui no lugar que Deus te colocou? Você se sente abençoado? Tá bom. Gálatas 3, verso 6, olha o que diz. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém? Presta bem atenção nessa palavra, eu quero ser bem direto com você. A palavra de Deus sempre é a verdade ao nosso respeito. A palavra de Deus sempre é importante para nós. Diga amém. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, Abraão ele creu em Deus. E por crer em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. E é interessante a palavra de Deus, porque nós hoje na nova aliança, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga amém. Presta bem atenção, será que Abraão ele sabia que ele já era justo diante de Deus? Na verdade, Abraão ele creu em Deus. E por crer em Deus, ele se tornou justiça de Deus. Para nós também não é diferente. Na nova aliança, o nosso papel é crer. Diga amém. Diga assim, eu sou da fé. Diga assim, por ser da fé, eu creio. Então nós somos o povo que crê. Amém, irmãos? Então presta bem atenção, a bênção é para aquele que crê. Quantos querem prosperar em 2023? Quantos já têm prosperado? Dão glória a Deus. Quantos querem prosperar ainda mais? Eu vou te dar então um princípio, uma chave poderosa para você prosperar em 2023. Sabe qual que é? Dízimo. O amém diminuiu agora. Não teve a mesma força do amém, eu quero prosperar. É por isso que nós precisamos crer. Eu quero compartilhar. Se nós queremos receber a bênção de Abraão, lembra da semana, algumas semanas eu falei, não sei se você vai lembrar, mas uma das vitórias que nós temos em meio à adversidade é vencer as batalhas, vencer as crises. Foi assim que Abraão fez com Ló. Mas hoje eu quero falar para você, a bênção do Senhor está sobre nós, a prosperidade, segundo a palavra de Deus, está sobre nós, quando nós dizimamos. Está me ouvindo? Nós falamos sobre esse assunto constantemente. Pastor, mas eu já ouvi muitas coisas, toda semana é um assunto. Verdade, nós vamos falar até que todos sejam dizimistas. Diga amém. Nem todos são, nem todos acreditam e investem na obra de Deus. Por isso nós ensinamos. É necessário você perceber, o dízimo é a palavra de Deus. Abraão, sem dúvida nenhuma, foi alguém que realmente dizimou. É interessante que, se alguém pode falar, né, mas o dízimo está lá no Velho Testamento, nós estamos na Nova Aliança. Na verdade, aqui esse exemplo é muito poderoso, porque Abraão ele viveu cerca de 600 anos antes da lei. Então, na época de Abraão, não tinha a lei ainda. Isaac, Jacó, não tinha nem nascido, muito menos Moisés. Abraão já era dizimista. Então, estão me entendendo? Então veja, muita gente quer a bênção de Abraão. Nós às vezes queremos receber só a palavra, nós às vezes queremos só receber, olha, quem quer a bênção, quem quer a prosperidade, mas nós queremos apenas a bênção, não queremos o Senhor da bênção. Eu quero compartilhar com você, a bênção era o estilo de vida de Abraão. Como pastor? Sendo generoso. Gostaria de desafiar você hoje nessa palavra, se você ainda não é um dizimista fiel. Se você ainda não definiu, não decidiu na sua vida como colocar esse princípio. Porque é através do dízimo como princípio de alguém que crê no Evangelho da Nova Aliança que você vai prosperar em 2023. A bênção, ela vai ser liberada quando você manter a sua mentalidade de crer e ser fiel a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor.
Gênesis 14, verso 17, pode ser rapidamente aí. Após voltar, Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Olha o verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou aos teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abrão o dízimo. Não sei se você sabe, acredito que sim, Melquisedeque é um tipo de Cristo. E a Bíblia diz aqui que ele trouxe pão e vinho. Diga assim comigo, pão e vinho. Pão e vinho na nova aliança é a ceia do Senhor. São símbolos da nova aliança, a ceia do Senhor. Isso aqui é algo muito poderoso para nós como igreja. Para que a gente entenda melhor isso, eu quero falar para você. Quando Abraão ele participou da ceia aqui com esse tipo de Cristo, Melquisedeque, ele comeu pão e vinho. Quando Abraão come pão e vinho, ele foi fortalecido no Senhor. Assim é conosco. Uma vez por mês nós nos reunimos e participamos da ceia do Senhor. Por quê? Para nós sermos fortalecidos no Senhor. Diga amém. Agora, por um outro lado, Ló também estava junto com Abraão, mas ele foi alguém que não participou do pão e da mesa. Não participou da ceia, do vinho. Por quê? Porque ele não atribuiu valor. Quantas pessoas às vezes só estão por estar, não atribuem valor àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus fez, àquilo que Deus está para fazer, não atribui valor. Eu quero falar para você hoje, com todo amor e carinho, nós precisamos atribuir valor àquilo que Deus tem feito no nosso meio, aqui na nossa casa. Diga amém. Por quê, pastor? Porque nós queremos não só apenas a bênção, mas o Senhor, que é o dono de tudo. Posso ouvir um amém? Abraão tinha resgatado Ló junto com seus bens. A Bíblia diz isso, eu falei para você. Mas a primeira coisa, depois que ele resgatou, ele se preocupou em devolver o dízimo a Melquisedeque. Eu quero desafiar você. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Quero te perguntar, até quando você vai negligenciar o dízimo? Não, mas se eu devolver o dízimo, se eu der, vai faltar. Sabe, essa mentalidade daquele que não parou para crer. Ele só está vivendo as circunstâncias, não está olhando para o Senhor. É necessário que nós tenhamos a mentalidade de Abraão e não de Ló. Ló não tinha revelação do pão e do vinho. Ele era indiferente, então, com as ofertas, com os dízimos. Sabe, é interessante que Ló ele foi salvo, mas não deu nada. Não contribuiu com nada. Mas, por um outro lado, Abraão, que salvou Ló, operou salvação na vida de Ló, ele entregou o dízimo. Diga amém. Então, todo aquele que foi salvo pelo Senhor, no mínimo, deveria devolver o dízimo. Quantos foram salvos? Quantos se sentem tremendamente abençoados de ter salvo? Então, o seu papel, o mínimo, é contribuir, devolver o que é do Senhor. A história registra isso que eu estou falando para você. O fim de cada um deles. Nós ensinamos isso no Maturidade. 2 tipos de crente. Abraão e Ló. O crente vencedor e o crente derrotado. Nós ensinamos no princípio, nós como igreja, no curso de Maturidade. Ao final da história desses dois, é muito interessante. A Bíblia diz que Abraão já era idoso, bem avançado em anos. E a Bíblia fala assim que o Senhor em tudo o havia abençoado. Esse é o fim de Abraão. Mas e Ló? Qual foi o fim dele? Triste. Fracasso. Eu creio que o Senhor tem chamado nós como igreja para ser uma igreja de vencedores. Sim ou não? Você é um vencedor? Qual vai ser o seu final? Qual vai ser a sua história? Esse é o tempo de oportunidade de você contribuir, ofertar na casa de Deus. Não porque nós estamos pedindo, porque nós estamos falando, mas porque você acredita na obra que Deus colocou para você participar. E participar não é apenas vir para o culto. Não é apenas levantar a mão, vir ao apelo. Participar é investir.
Fala para o irmão assim, participar é investir. Investir como, pastor? Colocando a mão no bolso, pegando o celular, pegando carteira, pegando o Pix, o cartão e contribuindo. Nós estamos para tocar as cadeiras aqui. Vai ser poderoso. Você quer sentar na cadeira boa? Ou você quer ficar com essa cadeira ainda? Eu, quando vão me dar uma bênção, eu não vou ficar assim, não sei se isso é para mim, não vou querer não. É ruim. Quando eu falar que vai trocar para mim, eu estou recebendo agora. Onde que eu pego? Esses dias um irmão mandou mensagem para mim, falou, pastor, é o seguinte, eu vou mandar uma oferta para você, me passa o seu Pix? Eu aprendi com o pastor Som, já tinha colado Ctrl+C, Ctrl+V, mandei na hora. Que nem saber quanto que era. Toma! Então não perca a bênção, irmão. 2023 ainda está começando, é tempo de você se preparar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. O nosso fim tem que ser como o fim de Abraão. Gênesis, projeta aí 24, verso de número 34. O pessoal do louvor, rapidamente. Gênesis 24, 34. Então disse. Gênesis 24, 34. Então disse, olha só, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. E ele se tornou grande. Verso 35. Deu-lhes ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Deixa eu chamar a sua atenção para uma palavra aqui. Essa questão do dízimo, né? A palavra dízimo no original hebraico é maaser. Diga comigo, maaser. Mais uma vez, maaser. E a palavra riqueza no original é aser. Diga aser. Em outras palavras, a riqueza está contida no dízimo. 3 amém motivador. A riqueza que Deus tem para você e para mim está contida no dízimo. Quando eu contribuo, quando eu sou fiel no dízimo, riqueza do Senhor é liberada sobre a minha vida. O texto diz ainda assim, então o Senhor abençoou Abraão. Abraão era abençoado, o servo falando, e ele se tornou grande. Eu quero falar para você, é assim que Deus vai fazer na sua vida em 2023. Você é abençoado por Deus, e por ser abençoado por Deus, você vai se tornar grande. Quantos querem receber essa palavra? Fique em pé onde você está, eu quero orar com você.